Diná foi a filha de Jacó com sua esposa Lia. A história de Diná na Bíblia ficou conhecida por causa de uma tragédia. Infelizmente Diná foi violentada por um príncipe cananeu, e depois 2 de seus irmãos acabaram promovendo um massacre com o objetivo de vingá-la. Diná é mencionada na Bíblia no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, Gênesis 34. O significado do nome Diná é incerto, pois diferentes grupos semitas usavam nomes semelhantes a esse. Mas muitos intérpretes observam que em acadiano o nome Diná provavelmente significa julgada, derivando da raiz para justo e justiça. A Bíblia diz que quando Jacó estava habitando perto de Siquém, Diná saiu para visitar as mulheres daquela localidade. Pelo contexto da narrativa bíblica, parece que Diná estava andando desacompanhada. Então um príncipe daquela terra por nome de Siquém, filho do heveu Amor, viu Diná e ficou atraído por ela. Numa atitude covarde e hedionda, Siquém forçou Diná a ter relação com ele, deixando-a humilhada. Mas depois de ter tido relação sem consentimento de Diná, parece que Siquém acabou se apaixonando por ela. Consequentemente, o jovem recorreu a seu pai para que ele falasse com Jacó, o pai de Diná, a fim de que ele pudesse se casar com a moça. Em seguida, o texto bíblico diz que Jacó recebeu com silêncio a notícia de que Diná havia sido violentada, e esperou por seus filhos que estavam no campo. Quando então os filhos de Jacó souberam o que tinha ocorrido com Diná, eles ficaram indignados com o que Siquém havia feito a ela. No entanto, o pai de Siquém propôs que o jovem se casasse com Diná oferecendo dote apropriado de acordo com os costumes da época, e ainda sugeriu que as 2 famílias se misturassem através de casamentos. Essa proposta, claro, também favorecia muito os siquemitas que teriam nos filhos de Israel os seus aliados íntimos. Contudo, isso representava um grande perigo, pois fatalmente faria com que o povo da aliança, os descendentes de Abraão, se misturassem com os cananeus. Os filhos de Jacó escutaram as palavras de Amor, pai de Siquém, e fingiram se interessar por sua proposta. Mas de forma muito astuta, os filhos de Jacó impuseram como condição para aquele acordo a circuncisão de todos os homens siquemitas. Prontamente Amor e Siquém concordaram com a exigência dos filhos de Jacó. Sem demora, Amor e Siquém reuniram os homens de sua cidade e falaram a eles a condição imposta pelos filhos de Jacó. Além disso, eles também explicaram aos siquemitas os benefícios sociais e econômicos que aquela união iria proporcionar a todos. Então os homens daquela cidade concordaram com a proposta dos filhos de Jacó, e todos eles foram circuncidados. Mas ao 3º dia, quando os homens estavam experimentando a maior debilidade por conta da dor do ferimento da circuncisão, Simeão e Levi, 2 dos irmãos de Diná, invadiram a cidade dos siquemitas com suas pesadas espadas de ferro, e mataram ao fio da espada todos os homens da cidade, incluindo o príncipe Siquém e seu pai, Amor. Em seguida, os filhos de Jacó tomaram a Diná da casa de Siquém e foram embora. Nesse ponto muitos comentaristas afirmam que provavelmente àquela altura Diná já havia se casado com Siquém, pois ela foi tirada de sua casa. Além disso, os filhos de Jacó ainda saquearam a vila dos siquemitas e se apropriaram de todos os bens daquele lugar. Eles também levaram como prisioneiros as mulheres e as crianças da cidade. Quando Jacó soube a respeito do que seus filhos tinham feito, ele ficou profundamente preocupado. Jacó reprovou aquela atitude inconsequente que colocou toda a sua família numa posição de hostilidade diante dos cananeus. Para Jacó, o massacre promovido por Simeão e Levi foi injustificável, mesmo diante do fato de Siquém ter cometido um crime hediondo contra Diná. Inclusive, antes de morrer Jacó condenou a atitude de seus 2 filhos, e acabou amaldiçoando Simeão e Levi em sua bênção final. Depois desse triste episódio, nada mais se sabe sobre o que aconteceu com Diná. A história de Diná é uma narrativa rica, mas também carregada de desafios éticos e sociais. Diná era filha de Jacó e Lia, e sua história envolve temas como honra, justiça, vingança, e as dinâmicas culturais e familiares da época. Aqui estão algumas das principais lições e aprendizados que podemos extrair dessa história. Quando Diná foi violentada por Siquém, o príncipe da cidade, seus irmãos Simeão e Levi tomaram uma decisão drástica:
enganaram os homens da cidade e os massacraram. Essa resposta violenta, motivada pelo desejo de vingança, trouxe consequências negativas para a família de Jacó e demonstrou a importância de buscar alternativas mais pacíficas para resolver conflitos. Reações impulsivas e baseadas na vingança podem gerar mais dor e conflito. Buscar justiça deve ser equilibrado e não guiado apenas por emoções destrutivas. A violência contra Diná destaca a vulnerabilidade das mulheres na sociedade patriarcal da época. Essa história nos faz refletir sobre como é essencial valorizar e proteger a dignidade das mulheres, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e seus direitos respeitados. Devemos combater qualquer forma de violência ou exploração, promovendo o respeito e a igualdade. Jacó reagiu de forma passiva ao incidente, enquanto seus filhos agiram de forma extrema. Essa tensão revela a complexidade das relações familiares e a importância de lideranças sábias. Jacó repreendeu seus filhos, mas também não conseguiu prevenir o massacre, mostrando a necessidade de uma abordagem equilibrada. A liderança e o diálogo dentro das famílias são essenciais para lidar com crises de forma justa e sábia. As ações de Simeão e Levi, embora motivadas por um senso de justiça, trouxeram problemas para a família. Jacó lamentou as consequências da violência, que colocaram sua casa em risco diante dos outros povos da região. Toda ação tem consequências, e é crucial considerar os impactos de nossas escolhas, especialmente em situações de crise. Embora os irmãos de Diná buscassem justiça de forma violenta, a história sugere uma reflexão sobre a diferença entre a justiça divina, que é perfeita, e as limitações da justiça humana, frequentemente motivada por orgulho, raiva ou desejos pessoais. Confiar na justiça divina pode nos ajudar a agir de maneira mais ponderada e ética, mesmo diante de injustiças graves. Embora essa história não termine com uma resolução clara, ela nos chama a considerar como a reconciliação e o perdão podem ser caminhos melhores do que o ciclo de violência. O perdão e a compaixão, mesmo em situações difíceis, são valores fundamentais para construir relações mais justas e humanas. A história de Diná retrata as complexidades da vida humana, incluindo violência, injustiça, vingança e as consequências das ações humanas. Deus permite que esses episódios sejam registrados para mostrar que Ele trabalha mesmo em meio a tragédias e imperfeições. Isso nos lembra que a Bíblia é um livro que lida com a realidade da condição humana e aponta para a necessidade da redenção. A história de Diná nos mostra que Deus não ignora o sofrimento humano e usa essas narrativas para ensinar lições de vida e justiça. Embora Diná seja uma figura vulnerável em sua história, sua menção é significativa, considerando que muitas mulheres não são nomeadas na narrativa bíblica. Isso pode indicar que Deus queria dar visibilidade ao sofrimento feminino em um contexto cultural onde as mulheres frequentemente eram silenciadas ou marginalizadas. Deus se preocupa com as mulheres e usa suas histórias, mesmo dolorosas, para lembrar que elas têm um lugar importante na história sagrada. A história de Diná é um lembrete de como a injustiça, no caso, a violência contra ela, pode gerar reações destrutivas, como a vingança de Simeão e Levi. Essas ações trouxeram complicações para a família de Jacó, mostrando como a violência não resolve conflitos e pode perpetuar ciclos de dor. Deus pode estar alertando contra respostas humanas impulsivas e mostrando que Ele é o verdadeiro juiz. O capítulo mostra como as alianças entre povos, representadas pela tentativa de Siquém de casar-se com Diná, podem ser problemáticas quando não estão alinhadas com os propósitos de Deus. A tragédia que se seguiu ilustra o perigo de alianças baseadas em interesses egoístas ou desonestos. A história aponta para a necessidade de depender de Deus na construção de relacionamentos e na busca de justiça. A narrativa de Diná também nos leva a refletir sobre o sofrimento humano e a injustiça. Sua história, embora dolorosa, ecoa a experiência de muitas pessoas que sofrem de maneira semelhante ao longo da história. Deus permite que sua história seja conhecida para dar voz a essas experiências e nos ensinar a lutar por justiça e compaixão. A inclusão de Diná na Bíblia reforça que Deus vê o sofrimento humano e quer que reflitamos sobre nosso papel em combater a injustiça. A história de Diná, assim como outras narrativas de injustiça e sofrimento na Bíblia,
aponta para a necessidade de um Salvador. O pecado, que é a raiz de todas as injustiças, só pode ser verdadeiramente superado por meio da redenção em Jesus Cristo. Deus revela a história de Diná como parte do plano maior que culmina na redenção de toda a humanidade por meio de Cristo. Deus escolheu a história de Diná para estar na Bíblia porque ela carrega verdades profundas sobre a condição humana, a necessidade de justiça e a esperança da redenção. Embora seja uma história dolorosa, ela nos lembra que Deus não ignora o sofrimento e que Ele está presente mesmo nas situações mais difíceis, trabalhando para trazer luz, redenção e propósito. Essa é a história de Diná. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Comente o que achou. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nos achegamos a Ti com um coração humilde, refletindo sobre a história de Diná e os aprendizados que ela nos traz. Em meio à dor, injustiça e fragilidade humana, pedimos que nos ensines a agir com sabedoria, justiça e compaixão. Pai, assim como Diná enfrentou um sofrimento profundo, intercedemos por todas as pessoas que hoje carregam feridas causadas pela violência, pelo abuso ou pela opressão. Que o Teu amor as alcance, trazendo cura, restauração e dignidade. Ajuda-nos a sermos instrumentos de paz e proteção para os mais vulneráveis, espelhando a Tua justiça e misericórdia. Senhor, perdoa-nos quando, como os irmãos de Diná, reagimos com impulsividade ou vingança. Dá-nos corações humildes e mentes claras para buscar soluções que reflitam a Tua vontade, confiando em Ti como justo juiz de todas as coisas. Que possamos aprender com essa história a valorizar as mulheres, honrando suas vidas e promovendo o respeito e a igualdade em todas as esferas. Ajuda-nos a construir relacionamentos baseados no amor e na Tua verdade, evitando alianças que não Te glorificam. Por fim, Senhor, reconhecemos que só em Ti encontramos a verdadeira redenção e justiça. Que Tua luz brilhe nas trevas do mundo e nos conduza sempre pelo caminho da graça e do perdão. Em nome de Jesus. Amém.